saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Gênesis. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Gênesis capítulo 41. Glória a Deus. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 41. Quero convidar a igreja e os obreiros para nós fazermos uma campanha de oração essa semana na igreja, às 10h30 da noite. Eu creio que quem estuda talvez consiga estar. Nós estaremos a partir das 10h30 da noite aqui na igreja, amém? Todos convidados, sentindo no coração, se bem que para orar não precisa sentir, né? Oração é uma necessidade, mas sentindo no coração ou sentindo a necessidade, estaremos aqui para estar orando, amém? Também no sábado, convido os irmãos, a igreja, para estar indo ali em Urânia, na nossa chácara e na nossa casa, uma vigília, amém? Vamos começar entre 8h30 às 9h. Aí os irmãos que queiram levar alguma coisa para nós comer ali, né? Beber porque eu creio que vai estar frio, né? Beber um chocolate quente, um café, amém, irmão? Chá, em nome de Jesus. Estaremos ali buscando a presença de Deus. Toda a igreja está convidada. Estaremos adorando a Deus. Meus irmãos, também para os obreiros, se eu não me engano, dia 5 de julho, nossa reunião de obreiros ali em Bálsamo, amém? Nós vamos ver uma van aí, até talvez um micro-ônibus. Então já preciso que os obreiros se organizam, já vai passando o nome. E aí vamos ver que a igreja ajude e os obreiros ajudem com um valor simbólico para poder estar se locomovendo até lá. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. A mensagem que Deus me deu hoje não é muito fácil, mas pretendo ser fiel no que Ele tem colocado em meu coração. Gênesis 41, 51 e 52. Amém? E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus. É com muita alegria na minha alma, Senhor, que eu estou mais uma vez em Sua presença, em oração, Pai. E agora muito mais feliz, porque eu estou juntamente com Tua noiva, Tua igreja, aqueles, ó Deus, a qual o Senhor escolheu para ser ministrado nesta noite, Senhor, e preparado para o dia, Senhor Jesus, que o Senhor vier nos buscar nesse grande arrebatamento, Senhor, para cear contigo nas tuas bodas. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, pela bênção, pela misericórdia, pela presença, pela graça. O teu nome seja louvado, Senhor, engrandecido. Pai querido, não quero falar nada de mim. Sabe o Senhor que eu sou falho, sou homem, sou pecador, meu Pai. Mas eu necessito de Ti. Esse lugar, Senhor Jesus, eu estou aqui para Te servir, Senhor. Mas o Senhor é o dono deste lugar. O Senhor é o rei deste lugar, Senhor. Ó Deus querido, me ajuda a ser fiel e a andar, ó Deus querido, nitidamente, ó Deus, focadamente, ó Deus querido, diante da Tua presença e do Teu querer. Revela para nós a Tua palavra. Fala conosco no fundo, no profundo do nosso coração, Pai, para que possamos entender a Tua voz, Senhor, e a Tua voz entrar dentro da nossa alma e mudar os nossos pensamentos e
toda a nossa vida, Senhor. Eu te louvo, Pai, por cada vida, cada homem e cada mulher que aqui está nesta noite, Senhor. Te adoro, em nome de Jesus, ó Pai. Fale conosco para a glória do teu nome. Amém. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, eu particularmente não ouvi uma mensagem da forma que eu estarei ministrando aqui. Fui procurar estudo e montei aqui um estudo, mas vou ser fiel à pregação. Mas poucos se comentam em blogs, em rede social, a respeito de uma revelação que Deus me deu dentro desta passagem. A nossa vida, ela é movida por ciclos. Nós caminhamos. Baixa só um pouquinho o playback, por gentileza. Só um pouquinho só. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, isso. Talvez atrapalhe o meu raciocínio. Nós somos movidos por ciclos. Se você não entendeu talvez os ciclos da vida, isso não é só bíblico, é a ciência. Existe um filósofo, não procurei saber o nome dele, nem me atentei de anotar. Ele fez ali a ciência de 7 em 7 anos, né, que é o ciclo que ele achou, o trabalho que ele fez na filosofia do centênio. Então, ciclos de 7 em 7 anos é movido os ciclos da vida. E observando isso, eu já tinha isso como entendimento, antes de procurar entender sobre isso, saber sobre isso. Eu já tinha isso como uma revelação de Deus na minha vida, pois glória a Deus. Eu falo sem ele se precisar, né? Observando minha vida, eu entendi a respeito dos anos, do que nós passamos, do que nós enfrentamos. Eu consegui entender sobre isso, sobre os ciclos da vida de 7 em 7 anos. E eu comecei de ontem para hoje a estudar a vida dos filhos de José. O Espírito Santo foi me revelando a respeito disso, e eu fui observando que desde Jacó existia ciclos de 7 em 7 anos. Então nós vemos, irmãos, que do 0 aos 7 anos, a criança ela está na fase de aprendizado, né, da formação dos seus sentimentos. Até dizem que até na barriga da mãe eles assimilam a parte do sentimento, né? Então de 0 a 7 anos ela está formando os seus sentimentos, né? Como depois ele vai formar os seus pensamentos e assim por diante. Do 7 ao 14 anos, essa criança ela está numa fase de aprendizado. Então do 0 aos 7 anos, tudo que você falar, de forma que você falar, ele vai se assimilar como ali uma base dos seus sentimentos para a vida toda. É por isso que tem muitas pessoas, tira um pouco do gráfico, por gentileza. Por isso que muitas pessoas têm na sua vida, teve problemas, né, até os 7 anos, com abusos, com situações parecidas, que para elas é algo destrutivo a vida inteira, é um massacre a vida inteira, porque nessa fase se assimila muito. Quando o pai é muito rude, muito bravo, ou quando o pai é liberal demais, tem tudo isso, vai se assemelhando. Ou quando a mãe, nessa idade, vai procurando-se ali uma figura de autoridade, né, uma figura de autoridade adulta, para que ele possa, ou na parte positiva, né, criar seus sentimentos, para crescer, ou de uma forma negativa, forma na mente dessa criança.
Dos 7 aos 14 anos, é uma época de descobrir o mundo na escola, ouvir professor, né? E vai saindo do 10, do 11, 12 anos, 13 anos, já vai entrando na fase de que já não quer mais saber nem de pai, nem de professor. Já entra do 15 anos, né? Que é a fase do centênio, do 14 ao 20 dali, aqueles que são mais quietos, guarda para si, isso vai acumulando em seu coração, coisas que vai ser problemas para o futuro em seu coração, coisas que vai ser problemas para o futuro. Então dos 14 aos 21 anos, é um descobrimento, de descobrir o mundo, de descobrir o que quer da vida, de descobrir quem quer ser, para onde quer chegar. Assim vai formando os pensamentos. A influência dos pais são muito boas para esse jovem descobrir a sua caminhada do futuro, da sua fase adulta. E da igreja, muito importante para esses jovens também, porque sobre o que vai aprender, sobre o que está sendo mentoreado, para que ele possa, a partir do 21 ano, que é o terceiro centênio, né, de vida, que ele começa a ir para a luta, agarrar, buscar, querer formar família, querer ter uma profissão, querer uma moto, e assim vai. Quem não passou por isso aí? Querer sair de casa, querer o mundo, né? Não quer ninguém mais te prendendo. Não, eu sou agora dono de mim, e vou lá e vai, e assim vai, né? Isso não, lógico que não acontece com todos, mas a maioria sim, né? Eu particularmente vivi isso aí. E nos 28 anos para lá, de 28 anos, é uma fase em que, para frente, em que já começa a cair em si a vida, né? Tira algumas fantasias da cabeça, né? Para já de fantasiar algumas coisas, e assim, tudo que você viveu lá atrás, que não foi superado, dá um start na mente, na cabeça, e aí começa a remoer o que viveu. É por isso que você vê, a maioria dos divórcios é dos 40 anos para lá. Porque casaram-se jovem, conheceram-se na juventude, e depois vai se passando a vida, então aí cai na real de que não era aquela fantasia toda que criaram na cabeça, e aí começa a ter pensamentos retroativo, o pensamento de que eu não mereço essa vida que eu vivi até agora. Eu acho que Deus, acho que alguém está dizendo aí, Deus, fala muito não, hein? E vai vivendo, parece que acorda para a vida. Não acorda para a vida, irmão, já estava acordado antes. É que você começa a fazer comparações do que viveu, do que passou, de quem teve com você, se valeu a pena. É muito perigosa essa idade, porque é uma das idades que leva pessoas, vai levando muitas pessoas à depressão, e se ela não entender, ela vai indo, vai remoendo e vai vivendo, chega nos 50 anos já não querendo mais viver a vida. Então é muito bom nós percebermos, entendermos os ciclos da nossa vida. Eu aprendi isso. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Tá, irmão, está na Bíblia. Vamos falar com Jacó? Jacó trabalhou 7 anos por quem? Por quem? Só tem 3 dentro da igreja. Por quem? Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos. Por quem? Então ele trabalhou 21 anos. Então ele passou pelo centênio. É ou não é? Aí depois que ele conquistou Raquel, ele teve que trabalhar mais quantos anos? Mais quantos anos? Mais 7 anos. Para sair da casa do sogro. Depois que venceu os 7 anos, ele falou, eu vou sair daqui. Deus já tinha dado na cabeça dele a maturidade de que ele não precisava do sogro, que Deus era suficiente na vida dele, e tudo que acontecia na vida do sogro dele de prosperidade estava ligado à promessa que Deus deu para ele.
Amém? Então ele disse: se eu sair da casa de Labão, eu vou prosperar a mesma coisa. Eu não preciso estar aqui, porque eu estou debaixo de uma promessa. Não tem um centênio aí? Não tem um ciclo de vida? Então ele sai. Durante 14 anos ele girou em círculo, por causa de um propósito. Por quê? Ele não entendia isso. Ele trabalhou por Raquel, deram Bila para ele, Lia para ele. Ele foi trabalhar por Raquel de novo, conseguiu Raquel. Só que agora ele não tem nada, ele tem Raquel, mas não tem nada, porque ele trabalhou só por Raquel. O mais perigoso de nós não entendermos o ciclo da nossa vida é que estamos trabalhando por um propósito, irmão, até demais. Estamos buscando um propósito até demais e não tomamos atitude naquilo que Deus já disse em nossas vidas. É não entender os ciclos de Deus na nossa vida e nós ficarmos ali, irmão, procrastinando, esperando as coisas acontecer, sendo que Deus já determinou que acontecesse. Agora ele pensou: peraí, eu tenho Raquel e eu tenho uma penca de filho. Eu vou sair daqui, como é que eu vou tratar desses guri? Como diz lá no sul, né, Marco? Como eu vou cuidar desses piá? Aí, o que ele fez? Vou trabalhar mais 7 anos. Agora ele trabalha 7 anos pela prosperidade dele. Então ele entendeu que se ele trabalhar no tempo certo, com a mente certa, para aquilo que precisa, ele vai colher por aquilo que ele trabalhou. Então ele trabalhou mais 7 anos e as ovelhas, o gado dele era grande. Ele disse: espera aí, não cabe mais aqui, eu tenho que ir embora. Lá vai ele viver outro ciclo. Agora o ciclo que ele vai viver é viver as promessas de Deus como um patriarca. E agora ele encontra um anjo no meio do val de Jaboque, passando a travessia. E até agora ele era suplantador, enganador e tudo mais, e foi enganado, porque ele colheu aquilo que ele plantou. Ele não colheu nada mais treinamento do que ele não plantou, não. Ele plantou, ele enganou o pai, ele enganou um monte de gente. Agora ele está ali para ser enganado pelo sogro, para ele colher o que ele plantou. Agora ele já colheu, ele entendeu, trabalhou mais 7 anos, agora ele falou: eu vou voltar para a minha terra. Tomou uma atitude. Ele disse: eu preciso sair desse ciclo daqui, eu preciso vencer essa etapa. Então ele vai, passa pelo val de Jaboque, encontra o anjo. O anjo agarrou o anjo ousadamente, porque aquele que está estagnado vê o anjo passar e diz: tudo bem, anjo. Aquele que já levantou a bandeira de que é assim mesmo, vai ser sempre assim, nada vai mudar. O presbítero Fábio, ele está dizendo: o anjo está passando ali. O anjo, tudo bem? Mas aquele que está indignado, que perdeu tempo lá atrás, jogando o tempo fora, que não colocou a sua vida enquadrando com o tempo de Deus, quando ele viu o anjo, falou: anjo, espera aí, deixa eu agarrar esse camarada aqui, me solta, não solta, me solta, não solta, me solta, não solta, não solta enquanto não me abençoar, não solta. Tem gente aqui que já parou de orar, já parou de jejuar, já parou de buscar a Deus, por quê? Está sentado na rede da acomodação e está dizendo: vou esperar a morte, vou esperar tudo acontecer, porque eu não quero mais lutar, eu não quero mais fazer. Eu já começo a pregar aqui, era só introdução, mas Deus está dizendo para você: vê o anjo, agarra o anjo, abraça o anjo e diz: eu não vou te soltar. Aleluia, oh glória a Deus, porque Deus ama quem persevera. Aleluia. Ele agarrou o anjo. Aí o anjo: espera aí, me solta. Ele falou: não solto. Aí o anjo pegou e fez uma pergunta para ele. Por quê? Essa fase de Jacó é a fase de descobrir a sua identidade.
descobrir quem é Ele, descobrir o porquê que Ele está ali, descobrir Ele no meio da promessa de Deus, porque até agora é promessa, até agora foi fala, mas agora Ele tem que viver, e para Ele viver, é como se fosse a metamorfose da borboleta. Ele tem que sair daquele casulo que envolvia a parte familiar. Ele, irmão, eu vou falar, fica em paz, irmão, não vim ofender, vim te abraçar, mas eu vou falar porque ele tinha que sair do casulo paterno, ele tinha que sair do casulo. Até agora ele vivia o nome que o pai deu, até agora ele vivia aquilo que falaram que ele era, mas agora ele está dizendo para o anjo: eu sou Jacó. O anjo disse: não, a partir de hoje você me convenceu, você será Israel, príncipe de Deus. E Deus está dizendo para ele: a partir de hoje, Jacó, que será Israel, tu não será mais Jacó, mas sim Israel, porque tu perseveraste com Deus e prevaleceste, aleluia. Tu não se acomodou, tu não ficou lá procrastinando, você tomou a atitude de dizer: a partir de hoje eu tomo posse daquilo que Deus prometeu, eu tomo posse de ser o que Deus disse que eu vou ser, aleluia. Tem crente com crise de identidade, irmão. Tem crente com crise de identidade. Tem irmão que se comporta dentro de casa como se fosse o pai da esposa. Tem esposa que se comporta dentro de casa como se fosse a mãe do esposo. Tem crise de identidade. Carrega uma palavra dentro da infância, de alguém que colocou, de um trauma dentro da infância, de alguém que fez. Mas agora é a hora de encontrar o anjo e dizer: vou me libertar de tudo que a infância me trouxe. Aleluia. Deus, Ele é fiel na sua palavra, irmão. Olha só que Paulo diz em 1 Coríntios 13:11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tem gente que tem que deixar de ser menino e assumir a sua identidade, aleluia, de um homem, uma mulher de Deus. Oh, glória a Deus, na presença de Deus. Você não pode apertar a prova, Deus não pode apertar a prova para cima de nós. Muitas vezes, irmão, que nós estamos lá emburrados, de cara feia, não querendo, infantil, batendo o pé, fazendo birrinha. Deus está dizendo: deixa de ser menino, assume a sua identidade de homem e de mulher de Deus, porque eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, e você não deixa. Jacó estava com crise de identidade. Ele agarrou o anjo. Não, eu sou Jacó. Papai falou que eu sou Jacó. Não, eu sou Jacó. O anjo falou: eu vou te dar um toque aqui, Jacó. Você vai mancar e vai dizer: agora eu sou Israel. Agora eu sou Israel. Porque quando Deus toca, dói. Quando Deus toca, dói. Mas quando dói, muda. Aleluia. Talvez essa tempestade que você está dentro dela está doendo, está chorando, está sangrando, mas é Deus permitindo para você sair dessa crise de identidade, para você assumir o chamado, para você assumir quem você é, naquilo que Deus te chamou. Aleluia. Para de se esconder atrás de uma identidade que não é sua. Para de se esconder atrás de dores, de situações. É hora de você, aleluia, sair para fora e dizer: a partir de hoje, vem o inferno, vem o homem, vem quem seja que vir, eu vou assumir a minha identidade de homem e mulher de Deus, e ninguém vai me parar. Não é conversa do inferno, não é levante de lado nenhum, não vai me parar. Aleluia. Jacó assumiu, se tornou patriarca. Agora ele vai ter nos filhos, enquanto vai crescendo, vai ter nos filhos. E agora nasce José.
filho da mulher que ele amava. Aqui não dava filho. Jacó amou o menino. Jacó amou o menino. Jacó olhou e disse: esse vai ser o líder desse povo. Agora do 0 aos 7 anos, Jacó mima um menino. Ninguém rela no meu filho. Irmão, você quer conhecer uma onça? Mexe no filho de algumas irmãs aqui. Nem precisa ir lá na mata atrás de uma pintada. Você vai achar uma maquiada. É ou não é? Tem mãe que é de um dente que defende o filho. Só que assim, quando é para o bem e para o certo, amém, minha irmã. Mas se teu filho faz errado, filho, o leãozinho tem que apanhar também. A oncinha lá tem que se colocar no lugar. Tem que ter lá uma correção, tem que ter lá uma firmeza. Porque senão o leãozinho vai crescer, vai virar uma hiena ao invés de ser um leão. Vai ser uma hiena, não vai ter dó de ninguém. Não vai nem rugir, vai rir. Porque a hiena ri, nem ruge, ela ri. Ela debocha da presa. Mas Deus está dizendo para mim e para você, querido, que quando nós, aleluia, assumimos a nossa identidade, nós buscamos o Espírito Santo, como vamos cuidar dos nossos filhos, e entendemos a caminhada dele. Jacó, ele mima o filho é mimado porque é o filho que ele amou. Deus não falou que ele era o filho da promessa, de modo algum, não está na Bíblia, não achei lugar nenhum. Deus não falou coisa nenhuma, mas o menino já cresce metido, o menino já cresce pisando nas nuvens. Quando o menino tem 7 anos, ele senta do lado do pai, é como se fosse as escolas de hoje, ele senta do lado do pai. Isso era comum naquela época, a tradição deles, sentava do lado do pai para aprender toda a história da família, aprender tudo. O pai ia ensinando como se fosse um discípulo. Quando ele inteirava 14 anos, já daria os sinais, porque aí é o segundo centênio dele, já dava os sinais que ele seria o líder. E como o pai, sem sabedoria, mas Deus permitiu, porque Deus, a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, aleluia, oh glória a Deus. E Deus queria dar um sinal que José seria o líder. Então ele fez uma túnica. Oh, bendita da túnica. A Bíblia diz que José trazia má fama dos seus irmãos. José não escondia nada do pai. Sabe aquele que você fala assim: não conta para o pai não, tá? Ele fala: não, tá. É como se estivesse dizendo assim: fala tudo e mais um pouco. E ele contava. Aí os irmãos começaram a odiá-lo. Aí o pai vai dar uma túnica de várias cores. Alguns dizem que é de várias cores, outros dizem que era uma túnica comprida. Porque ele está saindo da fase infantil para a fase adolescente. Agora ele já começa a ir trabalhar. Ele já começa a ir levar comida para os irmãos no campo. Então ele já começou um outro ciclo em sua vida. O ciclo de tomar responsabilidade, de fazer o que o pai mandou certo, sem hesitar ou sem sair do caminho do que o pai falou. Ele ia levar. Irmão, imagina quando José chegava lá os irmãos estavam apacentando as ovelhas. José chegava com a sua túnica, né, comprida. Porque, irmão, aqueles que recebiam uma túnica que ela vinha até aqui e que ela era curta aqui, era alguém importante. Mas quem recebia uma túnica comprida aqui no braço e comprida para baixo do joelho, estava dizendo: esse será o sucessor do pai. Mas o pai amava tanto que não se atentou eu penso, né, nesse detalhe, e deu uma túnica para o menino comprida.
comprida. Então lá vem um menino com a túnica comprida. Ali tem 10 irmãos, se eu não me engano, 10 irmãos, está apacentando as ovelhas do pai, está dizendo: ó, lá vem o cabeça dura, lá vem o pai, já começa a colocar apelido, né? Já vem o cabeção, já vem o orelhudo, já vem não sei o quê. Porque as pessoas, quando não gostam de alguém, ela quer transmitir essa amargura de coração a alguém. Ela coloca apelido, ela começa a descaracterizar na sua imagem física. Jesus, fala mesmo. Ela já começa a desmerecer a pessoa no seu dom. Ela não tem capacidade de fazer igual e fala mal de quem faz, porque ela está morrendo de inveja, ela está se esgotando de inveja ali. E lá vem o Josézinho lá, irmão Zezinho, com a sua túnica comprida, e os irmãos: peraí, ó, lá vem o sonhador mor, e zoava com ele e tal. E José voltava para o meio da família e sonhava. Porque quem Deus chamou tem propósito, tem projeto. Quem Deus chamou tem desejo de chegar onde Deus está dizendo que vai levar. Não coloca a rede da procrastinação deitado lá e vendo a vida passar, não. Ele está preocupado naquilo que Deus falou, prometeu, naquilo que Deus quer. Então Deus falou, Deus prometeu, Deus disse que vai fazer. E agora, o que acontece, pastor? Ele está ali, irmão, vivendo o seu momento. O pai ama ele, o pai está com ele, e é o que interessa para ele, é o que é suficiente para ele. Deixa os irmãos chamar de apelido, deixa os irmãos vir falar as coisas, deixa os irmãos falar da sua forma física, deixa os irmãos falar do seu cabelo, deixa os irmãos falar da túnica, deixa os irmãos falar que a túnica sujou, que ele está suado, que ele está fedido. Não importa, foi o pai que deu a túnica, foi o pai que chamou, foi o pai que elegeu. Ah, mas não sabe falar, não sabe pregar, não sabe cantar, não tem dom nenhum. Irmão, fiel é aquele que chamou e capacita quem ele chamou. Fiel é aquele que ele dá unção para quem chamou. Aleluia. E se Deus chamou o mais torto, o mais difícil, é esse que Deus vai mostrar para os certinhos que ele é Deus que usa o improvável. Aleluia, aleluia. Então ele foi vencendo os seus ciclos. Agora ele vai tá para chegar no terceiro ciclo. Então ele está com 17 anos. Esse ciclo de José foi o ciclo de sonhar e ser perseguido pelos seus irmãos. A Bíblia não fala, aqui nós lemos a Bíblia, acha que aconteceu tudo no mesmo dia, né? Nós achamos que quando lê a Bíblia, acha que aconteceu tudo no mesmo dia. E se não prestar atenção nos dias, vão achar que, se não prestar atenção nos anos marcados aqui, vão achar que aconteceu tudo no mesmo ano. E foi passando o tempo. Com 17 anos, ele vai levar comida aos seus irmãos. Mas ele já teve o primeiro e o segundo sonho. Quando ele chega, já tinha uma cova lá. Os seus irmãos já estavam planejando matar ele. Eles não suportavam mais José, porque a Bíblia diz que quando ele contava o sonho, o pai e a mãe ouviam e guardavam no seu coração. Ou seja, se o pai e a mãe não refutam, é porque eles estão a favor. Se o pai e a mãe não falou nada, é porque eles estão dando o aval. Então eles ficavam irados, os irmãos ficavam irados. Então os próprios irmãos dele se incomodou com a túnica dele, não gostou do sonho dele, olhou para ele, não estava suficiente mais colocar apelido nele, falar mal dele. Ele disse: agora nós temos que matar ele, porque ele tem o que nós não temos. Ele tem a túnica e nós não temos a túnica, então nós temos que matar ele. Então jogaram na cova, cataram a túnica. Alguém disse assim: não mata ele não, vão vender ele para o Egito, vão só ferir ele, porque ferido ele vai deixar nós quietos. Porque se ele sair de cena é melhor para nós. Porque se nós calarmos o sonho dele, nós vamos ter ali com o pai um benefício.
Se nós tirarmos José de cena, o pai vai olhar para nós, o pai vai cuidar de nós, irmão. Jacó não está dizendo aqui que José era melhor do que eles, não. Jacó está dizendo aqui que ele tinha uma promessa, mas para os outros Deus também tinha uma promessa. Não é à toa que eles formaram as 12 tribos de Israel, eles formaram o povo que iniciou o povo de Israel. Então eles também tinham promessa, mas o que incomodava eles era a promessa do sonhador, era a promessa de José, era o que José vivia. O que incomodava eles era a túnica de José, era mostrar que José estava, mesmo com menos idade, mesmo com menos capacidade, demonstrava para eles que José ia ser superior a eles. Isso mata, irmão, aquele que tem um complexo de inferioridade para o lado mal, para o lado da inveja. Isso mata. Quando vem alguém que a pessoa não gosta, se dando bem na vida, essa pessoa era melhor enterrar viva, porque ela fica doida, não quer ver a outra prosperar. Eu quero te dizer uma coisa, crente de Jesus, no ano de 2025, o que Deus prometeu para você, Ele não desistiu. Deus não disse que vai deixar de fazer. Então deixa a promessa do outro, deixa a chamada do outro, deixa a vida do outro. Viva você o que Deus tem para a tua vida, viva você o que Deus tem para você, aleluia. Enquanto você gasta, irmão, se incomodando com a chamada, com o ministério do outro, você está perdendo tempo de ir para a oração, você está perdendo o tempo de ir para o jejum, você está perdendo o tempo de ler a palavra, de ensaiar, de buscar, de se colocar na presença de Deus, porque a partir do momento que você fechar os olhos para aqueles que parecem te incomodar e abrir os olhos para o propósito que Deus tem para você, eu tenho certeza, aleluia, nada vai te parar nessa terra, e tudo que você colocar as mãos, Deus assina embaixo. Aleluia. 17 anos ele é jogado na cova, xingalhado pelos seus irmãos, e agora passa uma caravana de ismaelita, é vendido para o Egito. Então José fica dos 17 anos aos 21 anos como escravo. Esse foi o ciclo da perseguição, foi o ciclo da rejeição. Essa idade, irmão, é por isso que muitos pais, mães, adolescentes entram em depressão, porque nessa época é o que eles mais precisam, é vocês. Precisa ouvir, precisa de nós, precisa nos ouvir, precisa que ouvimos eles. Eu já estou pingando suor aqui, irmão, não sei se é eu que estou com calor, se alguma coisa está acontecendo aqui em cima. Eles precisam, pais, de nós, porque esse momento é o momento em que o diabo vai querer influenciá-los em tudo. Eu quase perdi meu filho numa época em que nós corrimos para a igreja para todo lado, e eu pouco conversava com meu filho, mas era aquela época em que os traficantes falavam, aquela época era que os adúlteros falavam, aquela época era que os hormônios falavam. Os hormônios não falam, eles gritam, eles dão ordem. Aquela época era a época que a cabeça confundia, mas ainda bem que quando ele entrava dentro de casa, encontrava o pai de joelho no chão, de boca no pó, e ele pensava: eu não posso fazer isso com meu pai não, mas meu irmão, minha irmã, você que tem um filho dos 14 aos 21 anos, essa é a época de você abraçá-lo, de você conversar, de você ensinar, de você aproximar. Não, pastor, mas está rebelde, pastor, não consigo conversar. Mas essa hora é a hora de você trazê-lo para perto, porque é essa hora que o mundo grita no seu ouvido e quer levá-lo para o mundo e para o pecado. Então José chega no Egito, ele se torna alguém que trabalha na casa de Potifar, e até os 21 anos escravo, recebendo ordem. Dos 21 anos para lá, José vai ficar mais 8 anos, 7 anos na casa de Potifar. Então ele se torna administrador da casa. Ele foi perseguido, ele foi
jogado na lama. Os seus irmãos pegou a túnica dele, matou um cordeiro, manchou de sangue e mentiu para o pai. Irmão, veio agora quentinho do céu. Eles não mentiu para Jacó simplesmente. Eles não mentiu para o pai simplesmente. Eles mentiram para uma autoridade espiritual sobre eles. Irmão, quando você, um pastor, uma autoridade espiritual faz uma pergunta, conversa com você, seja sincero, não mente não, irmão, porque um dia eu quis fazer isso para o meu pastor, e o Espírito Santo me fez morder a língua. Veja só o que aconteceu, me fez morder a língua, enrolei a língua na boca, eu falei, que é isso? E ele disse para mim, mente para o mundo, mas não mente para o meu servo, o homem que ora por você, o homem que estende a mão por você, aleluia. Conte a verdade, pastor, não fui no culto que eu estava bravo com o senhor, eu estou querendo te pegar, te esgana. Fala a verdade, mano, não vou ficar chateado, só vou pôr você no joelho, mas não vou ficar chateado não, porque irmão, quando você mente para o teu pai, filho, você está mentindo para a autoridade, não só paterna, mas espiritual, sacerdote, de dentro da tua casa. Então você vai trazer problemas para a tua vida, problemas a vida inteira. Quando chegar, conte a verdade, não esconda nada, aleluia, mesmo que vai doer, porque irmão, você está com medo de doer, por isso que não conta a verdade. Mas Deus diz para mim e para você essa noite, a verdade liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Um dia, um casal estava bravo comigo, eu mandava mensagem e eu contava uma mentira. Eu vou aí, contava uma mentira, não ia. Aí um dia caiu numa enfermidade, e ainda tem outra igreja buscar oração, mas o remorso fez ligar para o pastor. E quando eu cheguei na porta, o Espírito Santo disse, você tem que confessar, às vezes que mentiram para você. Você perdoa e eles fazem uma oração de perdão por esse pecado, e eles vão ser curados. E eu disse, irmãos, não pastor, é porque tem um monte de gente dentro da igreja que me fere, que faz isso. Não é por causa do Senhor, sabe pastor, meu irmão, é por causa de mim. Você não concorda as coisas, as atitudes que eu tomo na igreja, que é orado, que é buscado. Você não concorda as coisas, os projetos que eu coloquei na igreja. Obreiro, estou falando de membro, não, falando de obreiro. Eu falei, é contra mim, irmão. Só que vocês são bons, porque se vocês fossem mal, vocês tinham criado uma rebelião, mas vocês são bons. Só que vocês ouvem pessoas que minam e estragam a mente de vocês, vocês ficam aí desse jeito, aí não vai na igreja. É verdade, pastor, é verdade. Falei, Jesus, no teu nome, toda enfermidade adquirida por aquilo que eles quiseram fazer, vai embora agora, em nome de Jesus. E no outro culto ele estava cultuando a Deus, louvando a Deus, porque eles chegaram lá em Jacó e disse, olha aqui, meu Deus, esse relógio me desanimou, olha aqui a túnica de José, meu pai, o leão mordeu, mastigou ele, só sobrou o sangue. Jacó chorou. José estava no Egito. José passou um ciclo de alguém que administrava, cuidava da casa de Potifar. Alguns dizem que ele ficou ali quando ele chegou no Egito, enquanto ele chegou na presença de Faraó, foi aproximadamente 13 anos. Agora ele está lá, está tudo dando certo.
Só que o diabo investe grande na vida daquele que acredita na promessa de Deus. Eu estou falando daquele que acredita. Não daquele que acredita hoje, amanhã já não acredita mais. Naquele que acredita, não aquele oscilante que hoje quer, amanhã não quer. Não, irmão, o diabo investe muito. Por quê, irmão? Aquele que oscila, o diabo não tem nem força, não precisa nem colocar a mão. Ele não tem nem trabalho para derrubar o crente, porque uma palavrinha de desconforto já derrubou ele. Não precisa nem de tempestade, irmão. O ventinho com um pinguinho de água, ele já esmureceu. Mas aquele que permanece firme, aleluia, como os montes de Sião, aí vem tempestade, aí vem calúnia, aí vem fala, aí se levanta um, se levanta dois, se levanta três, se levanta um monte de gente, e é como Jesus, se levanta todo mundo, ele olha para Pedro e diz: você não vai também? Por quê, irmão? Porque o diabo, ele quer te fazer parar o propósito de Deus na tua vida a todo custo. E quando você resiste, ele aumenta a prova. E quando você resiste, ele aumenta a prova. E sabe o que você faz? Vai orar. Aí o diabo fica encapetado da vida e diz: não entendo. Mas eu dei no meio dele mesmo. Foi bem na, não sabe? Mas foi no meio que eu dei e ele está ali. Não desistiu. Aí a mulher de Potifar agarrou ele. E ele, mais um problema com túnica, né? Ele deixa a sua capa para trás. E a mulher cata a capa e diz: ele tentou abusar a mim. Eu acho que ele, se fosse no dia de hoje, os crentes que ainda acreditam no espiritismo, né? Vai dizer: é o karma da capa. Tem um karma da capa comigo, porque já foi um com meus irmãos. Agora que a mulher de Potifar. E para onde ele vai depois? Para a prisão. Quando ele chega na prisão, irmão, ele fica irado, revoltado, ele grita, ele esperneia, por que Deus aconteceu na minha vida? Não, ele olhou para a prisão e achou uma oportunidade de ser um líder lá dentro. Aí chegou o carcereiro e falou assim: olha, José, se você quiser, já estava longe, estou a chave aqui do portão. Você vai cuidar desse negócio para mim, José. Você vai cuidar desse negócio para mim. Nesse período, meus irmãos, ele estava com 28 anos. Ele ficou 2 anos aproximadamente preso. José foi fiel até na cadeia que o diabo colocou ele. E de repente chega um padeiro e um copeiro. Ele vai e ele decifra o sonho deles. Irmão, e decifrando o sonho deles, sabe o que acontece? Eles saem de lá e de repente não acontece nada na vida de José. Porque eles esqueceram. Mas um dia Faraó teve um sonho. Porque Deus não trabalha no teu calendário. Deus trabalha no nosso calendário. Deus não trabalha no teu tempo, é no nosso tempo. Ninguém podia decifrar o sonho do homem. Aí quem levava água para Faraó disse: espera aí, tem um na cadeia lá. Tem um hebreu na cadeia que falou exatamente o que aconteceu entre mim e o padeiro. Manda chamá-lo. Rapa a cabeça dele, porque os egípcios tinham que ser careca. Não podia ter pelo, enquanto os hebreus eram cabeludo e barbudo. O Júlio até gostou, já até entrou para dentro lá e olhou para mim. 1 ponto para os careca. Tinha que ser careca, irmão. Raparam a cabeça dele, chegou diante lá do governador, do dono do Egito lá. Ele se sentia um Deus. Faraó sentado ali. E aí ele decifrou o sonho de Faraó. Como é que era o sonho? 7 mais 7. Então o ciclo é 7 anos.
Então é 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. O que vai diferenciar você na época da vaca magra é tuas atitudes na época da vaca gorda. Porque se José não é chamado para ser o governador, ele não ia mandar construir armazém para armazenar um monte de comida. Ele não ia. Eles iam viver a vida do jeito que dá para viver. Quando chegasse nos 7 anos de vaca magra, ninguém ia ter comida. Mas Deus enviou alguém lá, aleluia, que além de sonhar, decifrava sonho e disse: Faraó, o negócio é o seguinte: o senhor precisa de alguém para governar todo mundo aqui, porque é 7 anos de colheita. O Senhor vai espirrar, vai vir prosperidade. O Senhor vai respirar, vai chegar prosperidade. É prosperidade para todo lado, os Faraó. Então, e o que eu faço, José? O senhor faz armazém, o senhor faz lugar para guardar. Por quê? Porque vai vir 7 anos de escassez, de vaca magra. E aí? Ninguém vai ter comida no mundo, Faraó. E todo mundo vai ter que correr aqui e comprar de você. Aleluia. Economia para a igreja, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque José aprendeu com Jesus, aleluia, com o nosso Deus, oh glória. Quando a bênção é grande, nós precisamos poupar. Quando a bênção é grande, nós precisamos guardar. Quando a bênção é grande, nós precisamos ficar, aleluia, na posição. Não é esbanjar não, porque tem pessoas que têm, irmão, até tem as oportunidades, mas quando ele taca a oportunidade da mão, ele vira um hebreu. Na época da vaca gorda, ele gasta, ele não está nem aí, ele faz o que quer, ele age do jeito que quer. Mas quando as oportunidades passam, não tem mais nada. Por quê? Porque ele viveu aquele momento só e não pensou no dia da manhã. Então, querido, no dia em que ele viveu das vacas gordas, a Bíblia diz que Deus deu para ele 2 filhos, Manassés e Efraim. Você leu comigo aqui, aleluia. O primeiro filho dele chamou Manassés. Por quê? Porque ele estava dizendo: Deus me fez, aleluia, de esquecer. Deus me fez esquecer de todo o trabalho de toda a casa do meu pai, aleluia. Deus está dizendo para ele: agora, José, é tempo de você ser curado do trauma que você viveu lá atrás. Agora é a hora de você ser curado, José, aleluia, porque agora ele está mais ou menos com uns 33 anos. É o tempo de você ser curado de tudo que a tua família fez para você, contra você, José. Agora é a hora, José, de você desfrutar, estar com tua mente boa, fixa, feliz. Você não vai viver a amargura do passado, você vai viver a alegria do presente, aleluia. É igual aquela pessoa que ora a vida inteira para Deus dar um casamento, e quando dá, o casamento é uma tribulação. Por quê? Porque ela é uma tribulação, ela não muda a vida dela e quer atribular a vida dos outros. É quando Deus dá uma vida financeira boa e essa pessoa já se ensoberbece, não quer ir para a igreja, não faz as coisas de Deus, vive um mimimi tão grande, irmão, que começa a desfazer das coisas de Deus. Mas Deus está dizendo para você: não rejeita a oportunidade que Deus coloca na tua mão. Seja fiel, que Deus vai te honrar. Aleluia. Manassés, Deus me fez esquecer, porque Deus faz esquecer. Pastor, você não lembra nada do passado? Lembro, e me motiva a continuar, e me motiva a ir para frente, e me motiva a acordar todo dia 5 horas da manhã, e ir aos pés do Espírito Santo, e buscar sabedoria para ir dormir meia-noite no mesmo dia, aleluia, e ter força para estar vivo, firme, aleluia, para buscar a presença de Deus. Oh glória, nada, irmão, está, aleluia, desviando a minha atenção daquilo que Deus tem na minha vida. Por quê? Porque eu não quero que nada tire a oportunidade que Deus colocou na minha mão, aleluia. Eu aprendi com essa palavra, Deus ministrou na minha vida esta palavra, e Deus estava dizendo para mim naquela época: eu estou te fazendo esquecer de
todo o trabalho e de tudo que você viveu na sua infância e adolescência, aleluia, glória a Deus, aleluia, e de repente, irmão, na terra da aflição, ele nasce Efraim, e ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, aleluia. É no meio da tua aflição que Deus quer te prosperar, é no meio da guerra que você está vivendo que Deus quer, aleluia, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a sua família. Deus vai te fazer prosperar no meio da aflição, no meio da perseguição, no meio da mentira, no meio do levante, porque Ele te chamou para uma grande obra. Não foi homem que te chamou, nem filho do homem que te chamou, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E Ele te trouxe na igreja aqui hoje para te dizer para você que o Efraim chegou na tua vida. É tempo de prosperar na terra da tua aflição, é tempo de prosperar na terra da tua aflição.